Ela, em 2010, começou a criar esse grupo, onde na época a gente se orgulha de dizer que era um mercado de 0 bilhões de dólares, né? E hoje vale um E pouquinho mais, né? hoje estamos crescendo ainda, né? Ainda tem muito a alcançar. Márcio Aguiar é diretor executivo da área de Enterprises da NVIDIA, a empresa do momento no mercado financeiro e conhecida por ser a fornecedora de infraestrutura para IA generativa. A nossa preocupação é sempre quais mercados a gente pode abrir Uhum. e não ficar disputando o mercado assim comum onde todas as companhias de tecnologia estão. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame e que é patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E mais uma vez a gente está aqui para falar sobre tudo ligado à digitalização da economia. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, e hoje eu estou aqui com uma figura muito especial que aceitou conversar com a gente agora no podcast, que é o Márcio Aguiar. O Márcio ele é diretor executivo da NVIDIA, focado na área de Enterprise aqui na América Latina, né, Márcio? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e uma honra poder compartilhar o trabalho da NVIDIA. A honra é toda nossa. E eu queria começar te perguntando um pouquinho, Márcio, da sua história. Como que você chegou na NVIDIA e há quanto tempo que você está lá, né, na NVIDIA? Bom, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos ver se Aham. tem tempo para tudo isso, né? Mas já estou na NVIDIA há 14 anos, Legal. completando agora esse mês de outubro. Uhum. Venho do mercado da computação, principalmente na área de áudio e vídeo profissional, onde a NVIDIA era um dos componentes das nossas soluções, que era de visualização 3D. Legal. Então, a empresa instalava salas de realidade virtual para áreas de design de grandes montadoras, para empresas do setor aeroviário, empresas de energia e, obviamente, conhecendo ali a NVIDIA, foi justo na época que ela montou essa divisão corporativa, né? Ou seja, Uhum. foi quando ela começou a se reinventar, né? Muito famosa pelas plataformas na área de gaming, na Sim. área de computação gráfica 3D. Ela, em 2010, começou a criar esse grupo, Uhum. onde na época a gente se orgulha de dizer que era um mercado de 0 bilhões de dólares, né? E hoje vale um E pouquinho mais, né? hoje estamos crescendo ainda, né? Ainda tem muito a alcançar. Então, Sim. assim, é um grande aprendizado, porque é uma empresa que tem como foco inovação, Uhum. né? Tem como foco aprender com o nosso ecossistema e, obviamente, desenvolver recursos, né? Tanto na parte do hardware, da arquitetura de hardware, quanto também no desenvolvimento de softwares. Então, a Legal. gente entrega muitas plataformas de desenvolvimento para várias indústrias. Então, Uhum. a cada 2 anos, não é nada de propaganda, a cada 2 anos é uma empresa que se reinventa, tem ali no seu DNA, né, uma cultura muito ágil, muito inovadora. Então, a nossa preocupação é sempre quais mercados a gente pode abrir Uhum. e não ficar disputando o mercado assim comum onde todas as companhias de tecnologia estão. Então, ou Sim. seja, o foco não é no market share. O foco é abrir novos mercados. E a gente tem tido até então bastante êxito. A empresa não parou, Uhum. continua focada na área de jogos, né? Sim. Porque a gente tem uma grande clientela ainda que ainda É a terra joga. natal, né, assim, da NVIDIA. Que são os profissionais, né? Obviamente, os que já estão na indústria Uhum. vêm da nossa geração de jogos e isso se perpetua, né? Então, a gente tem esse foco de inovação e o mais interessante de tudo isso, João, é que, assim, eu sempre falo isso, a gente ainda está crescendo, a gente está começando, porque até 2022, né, quando o chat GPT foi anunciado e aí Pois a é. OpenAI comentou que treinou a rede neural com mais de 10 mil GPUs da NVIDIA e tal. Muita gente não conhecia, né? As pessoas estavam Pois ainda é. só focadas na área de game. Então, desde então,
aquilo, né, o nosso comportamento, o nosso dia a dia mudou radicalmente. Não, eu imagino, era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque tem aquele ditado, né? Quem vê o close, a foto, não vê o corre, né? Não vê todo o trabalho por trás. E essa área de enterprise da NVIDIA, ela existe há muitos anos, né? Sim. A NVIDIA tinha essa fama dos jogos, mas foi toda uma construção. Como foi esse processo? E vocês sempre imaginavam, ou já imaginavam há alguns anos, que a IA generativa ia desbloquear um pouco ou impulsionar essa área da NVIDIA? Como que foi essa relação também, né, com a IA? Então, não imaginávamos, por incrível que pareça. Uhum. Mas a gente teve, né, aquela velha história, a gente estava preparado para o que viesse em relação a conceitos computacionais complexos. Então, como é que nós entramos nesse mundo da inteligência artificial? Isso foi em 2012. Tá? Então, assim, tem toda uma trajetória. Então, eu vou voltar um pouquinho. Em 99, foi o lançamento da primeira plataforma de arquiteturas de GPUs e softwares para o mercado de game. Tá. Em 2004, a primeira plataforma para o mercado de computação gráfica 3D. 2006, as primeiras plataformas voltadas para aceleração, computação acelerada, né, que a gente chama de High Performance Computing, Legal. onde aplicações na área de matemática, física, biologia, né, aplicações que requerem muito poder computacional, Sim. utilizaram as nossas placas e as nossas linguagens de programação. Em 2012, teve um concurso de classificação de imagens, que se chama ImageNet, e a gente se deparou com pesquisadores que estavam treinando as suas redes neurais para classificação de imagens, né, que hoje a gente entende mais como machine learning, né? Esses pesquisadores estavam utilizando a nossa plataforma de game, e eles tiveram uma acuracidade acima da média. Mesmo porque com a de game. Mesmo com a de game, Legal. porque essas técnicas de classificação de imagem, machine learning, já existem há muitos anos. Só que não havia ainda, os demais competidores estavam usando recursos de processamento normal, em CPU, né? Não tinha uma GPU dedicada. Só que alunos de algumas das principais universidades do mundo começaram a olhar, pô, que tal criarmos essa linguagem de programação e vamos ver como é que a GPU se comporta. Legal. Foi aí que o nosso CEO, né, que é uma pessoa que é o fundador e é o atual CEO, extremamente presente no dia a dia da empresa, ele criou um grupo e falou, temos que mergulhar nisso daqui, porque isso aqui é algo que não esperávamos, né? Então, assim, vai mudar todo o futuro da tecnologia, que, inclusive, um dos pesquisadores, nessa época, em 2012, saiu, depois dessa competição, saiu do grupo lá que ganhou a competição do ImageNet e foi fundar a OpenAI. Olha só. Né? Então, nessa mudança de 2016, aliás, de 2012 até 2016, foi quando nós lançamos o primeiro supercomputador, que a NVIDIA desenhou uma arquitetura com 8 GPUs para atender essa demanda computacional que estava por vir. E um dos primeiros clientes que o nosso CEO doou essa máquina foram para os pesquisadores da OpenAI. Então é um negócio, um processo de muitos anos. Né? Houve, vamos dizer assim, como toda pessoa vencedora na vida, ela tem que ter um pouco de sorte e ela também tem que estar preparada para quando aquela sorte bate, né, na sua porta ali. Com certeza. Então, assim, 2016 a 2022, a gente fez um trabalho de maneira, assim, fora dos holofotes dos mercados, e sabíamos, né? E obviamente a gente começou também já em 2013, 2014, a gente já falava muito das técnicas de deep learning, que é uma técnica que requer, dentro do guarda-chuva ali da inteligência artificial, é uma das técnicas que mais requerem poder computacional, porque é onde o software aprende com outros softwares. É diferente do machine learning, que o software aprende por padrões, ainda por intervenção humana, mas o deep learning ninguém estava fazendo porque não tinha ainda tanta ferramenta para poder botar esse conhecimento em prática. Então, obviamente, quando, né, a OpenAI anunciou lá que treinou umas 10 mil GPUs da NVIDIA, o mercado todo falou, opa, peraí,
entendeu? Então, por isso que eu falo, a IA generativa, ela Uhum. ainda vai fazer agora, nós estamos ainda em outubro, né? Em É, novembro, então vai fazer 2 anos. sim. Tem muito para crescer. É um mercado que é uma técnica que não vai ter um limite. Não existe um limite, porque é inteligência artificial generativa. Inteligência, assim como nós, seres humanos, ela vai ficando melhor ao longo dos anos. Uhum. Né? A gente vai aprendendo algo novo todo dia. Mas com o auxílio de algoritmos, de poder computacional, você vai estar gerando novos dados a partir daqueles dados que você já possui, que o computador vai ter, sei lá, uma visão que talvez a gente não tenha nesse momento, Uhum. né? Uhum. Então, assim, é algo que eu sei que existe muita preocupação em relação às empresas Sim. adotarem esses conceitos, né? Mas, na verdade, hoje, no dia de hoje, todos nós usamos IA generativo através dos aplicativos que estão nos nossos E muitas vezes a celulares. gente nem percebe, né, que tá Não, não usando. percebe. É que as pessoas falam, eu não uso, eu sou avesso a essas inovações. Uhum. Não, todos estão usando. Porque existe uma corrida Sim. enorme das empresas de tecnologia para trazerem mais e mais conceitos computacionais para tornar o cliente, que somos nós, Uhum. né, mais ali usuários dessas suas inovações tecnológicas, né? Então, Uhum. é algo que veio para ficar e só vai evoluir. Agora, para onde vai, quando vai, até que ponto vai, é nossa. Depende muito do ser humano que vai estar desenvolvendo Sim, isso. sim, com certeza. E eu achei muito engraçado você comentar tudo isso, porque eu queria te perguntar como tem sido para vocês agora na NVIDIA estar nos holofotes, né? Porque a NVIDIA, acho que ela virou a empresa, assim, do momento, junto com a própria OpenAI também, tem se falado muito sobre a NVIDIA, e ao mesmo tempo, quando você está no holofote, também se cria muita expectativa, né, em cima da empresa. Como tem sido para vocês lidar com essa quase uma novidade mesmo, né, assim, para vocês? Com certeza sim, porque a nossa mentalidade sempre foi muito de pé no chão Uhum, e focado na necessidade do cliente. Né? Então, ao mesmo tempo, é um privilégio poder, né, tá entrando em mais e mais mercados, realmente mostrando o valor dessas uhum, nossas plataformas computacionais. Obviamente, a responsabilidade aumentou, porque a uhum, gente tem visto também mais empresas que estão surgindo e que desenvolvem seus produtos em cima das nossas plataformas de software e de hardware. uhum. Então é uma responsabilidade boa, né? Então assim, e a gente sabe ainda que esse potencial ainda está ainda pouco explorado, né? E a gente sabe que hoje nós estamos numa demanda de inovação que antes era um ciclo mais ou menos de 18 meses entre uma geração de GPU e a próxima, Uhum, que nós já diminuímos para 12, porque os softwares estão evoluindo muito rápido. perfeito. Então tem E que meio que correr atrás, né, assim. e isso são evoluções que vão sempre andar de mão dada, né? Uhum, Então, quem desenvolve software traz mais recursos para dentro daquele software, então a gente tem a necessidade de desenvolver novas arquiteturas de GPU. Quando eu falo arquitetura, eu gosto de ressaltar uhum, essa palavra porque se formos falar só da GPU, que é um hardware, né, que é algo físico, uhum, fica humanamente impossível continuar diminuindo os processadores. Você diminui o processador para ter menos consumo energético, mas ao mesmo tempo você tem que aumentar o poder uhum. de Performar mais computacional. com menos, né. Então, só o hardware sozinho é impossível. Então, Uhum, existe um trabalho que poucas pessoas entendem, que é a otimização dos softwares, tá. que é algo que a gente já vem fazendo já também há uns 12 anos. Uhum, Então, é sempre, quando a gente entrou no mundo de high performance compute, que é a computação de alto desempenho, foi ajudar aos principais softwares, né, ajudar os desenvolvedores dos principais softwares de matemática, de física, de biologia, uhum, a entenderem uma linguagem de programação que a NVIDIA desenvolveu, baseada em C, C++, que se chama CUDA, para ajudá-los a falar: "Ó, essa linguagem de programação vai te ajudar com esse tipo de hardware a paralelizar ali o seu código, o teu processamento, uhum, onde você, quando disparar
uma mensagem ali, um comando, Uhum. todos os processadores da placa vão trabalhar de maneira simultânea, porque o objetivo Entendi. aqui é de trazer o resultado de maneira mais rápida, né? Uhum. Obviamente, hoje a gente entra num tema não que nós não imaginávamos, mas ainda não era tão comentado, que é o quê? Consumo de energia. Sim, Hoje sim. existe essa preocupação, a escassez, né, de energias limpas para Uhum. alimentar esses data centers que só Só crescem, crescem. crescem, né, e a gente não sabe aonde isso vai parar. Obviamente, falando de Brasil, alguns países da América Latina, nós temos até uma vantagem competitiva, porque nós temos bastante energia Uhum. verde, né, Uma limpa, matriz muito limpa, né. que pode ser utilizada, Uhum. né? E aí entra vários outros fatores que aí, como país também, a gente tem que se posicionar para poder atrair esses investimentos externos. Mas assim, por isso que eu te falo, a gente não estava nunca pensando nisso no dia a dia, o foco Aham. era como que eu consigo mostrar ao Pedro, às empresas lá que ele está envolvido, esse tipo de conceito computacional, né? E aí agora todo mundo entende. Agora eu tenho que me preocupar, será que ele vai ter energia suficiente para poder botar todo esse conhecimento que ele tem em prática? Sim. Imagina a quantidade de dados que aqui no BTG tem, muito que provável, já existem várias técnicas ali de inteligência artificial para Uhum. assessorar os funcionários, né? E essa tendência é que cresça cada vez mais. Não, com certeza. Inclusive, você tocou num ponto que eu também queria te perguntar, que é um pouquinho o lugar do Brasil nisso tudo, né? Eu queria perguntar primeiro qual o lugar do Brasil no negócio da NVIDIA, né? Como que é a presença hoje no mercado brasileiro. E aí depois para a gente falar um pouquinho mais sobre essa coisa do Brasil aproveitar essa onda da IA generativa, vamos colocar assim, né? E aí ouvir um pouco a sua visão sobre isso. Mas primeiro essa relação Brasil-NVIDIA, hoje como é? Então, dentro da América Latina, sem dúvida nenhuma, é um dos principais países, né, pelo seu tamanho, pelo seu potencial. Uhum. A gente mensura isso não só pela adoção das nossas GPUs, né, mas também pelos investimentos das empresas parceiras que demandam das nossas GPUs e softwares, Uhum. pelo número de pesquisadores, que a gente tem também um Legal. programa de capacitação para pesquisadores. Uhum. Nós temos 480 startups que fazem parte de um programa de aceleração da NVIDIA, que em relação à América Latina representa 50%. Mas Caramba. como todo país, vamos dizer assim, emergente, né, ainda temos muito a alcançar. Uhum. Creio que a nossa presença vai aumentar aqui no Brasil, e não só no Brasil, na região. O governo federal anunciou um plano Sim. nacional de inteligência artificial. Isso com certeza vai destravar, né, um pouco mais o acesso dos pesquisadores às melhores plataformas e arquiteturas de GPU da NVIDIA. Uhum. Então a gente espera que nesses próximos 2, 3 anos aí, o ideal não seria demorar tanto, porque parece que é Sim. pouco tempo, mas não é. É Pra que velocidade da tecnologia, né. é que, de novo, o plano foi anunciado, só que ainda existem outras etapas, né, Uhum. sanções, assinaturas. Então, eu acho que a gente não vai ver ainda o crescimento que poderíamos estar vendo já para o próximo ano. Uhum. Ele vai continuar igual, mas outras grandes big techs, né, vêm anunciando investimentos que são bastante relevantes aqui para o país, Sim. porque, de novo, a gente forma muitos engenheiros todos os anos, Uhum. né? A NVIDIA tem um braço muito forte, poucas empresas percebem isso e sempre teve, nas universidades, nos laboratórios nacionais, que é um trabalho que é feito fora dos holofotes, que Mas que é é essencial, né. total, porque é esse ecossistema que a gente vem criando ao longo desses 12 anos de Uhum. empresa, quer dizer, 12 não, 14 anos do grupo, que é criar esse ecossistema de pesquisadores, de startups, de empresas que desenvolvem softwares. Então, hoje você vê todas as empresas que têm softwares comerciais, Uhum. principalmente aqueles que demandam muito poder computacional, eles usam os softwares da NVIDIA para trazer uma melhor experiência para o cliente final dele. Então, Sim. assim, esse ecossistema que a gente criou não foi feito da noite para o dia. Poucas outras empresas que querem, né, estar ali nesse mercado que a gente
né, vamos dizer assim, expandiu, Uhum. elas vão ter que criar também esse ecossistema. Então, é algo que é um conjunto, Uhum. não é só o hardware, é a plataforma como um todo. Não, com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar também, e aí voltando um pouquinho para esse mundo de IA, né, IA generativa, você tem um contato muito próximo com empresas, né, já que é a sua área lá na NVIDIA. Quais você acha que têm sido, assim, os acertos e os erros ou os deslizes das empresas ao lidar com esse mundo da IA generativa, né, e até nesse processo das empresas correrem muito atrás, né, do que já existe no mercado hoje? Então, não é algo tão simples, né? Por mais que eu Aham. esteja do lado ali da venda, impulsionando a adoção das nossas tecnologias, não é algo Uhum. tão simples. Eu diria, o primeiro desafio que todas as empresas têm no momento é que elas têm pessoas que estão nessa gestão da inovação, né? Os famosos CIOs, né? Uhum. Aquela pessoa sozinha é muito difícil dela tomar uma decisão para toda a organização. Acho que as empresas têm que ter uma conscientização de criar um grupo de profissionais dentro dela, das mais diversas expertise que eles têm, mais diversos conhecimentos, e ali se juntar, se unir e dizer, ok, quais são as áreas mais críticas da nossa organização que a gente poderia começar, vamos dizer assim, sendo bem humilde, a considerar Uhum. a adotar esses conceitos computacionais. Porque também, eu diria assim, não é um erro, é pela falta do conhecimento, isso já está diminuindo, tá? Isso era mais comum há uns 2 anos atrás, Uhum. porque todo mundo quer começar, famosa, né? Pensa, quero começar grande, É, tem que sim. resolver. Não tem como, né? Então, assim, acho que as empresas estão se conscientizando, estão escolhendo tarefas que são críticas para o negócio dela, porque ela também não pode parar a operação dela, Claro. né? E pouco a pouco ela está ali, né, se automatizando. Então, desde a introdução ali do Copilot da Uhum. Microsoft, uma belíssima ferramenta, um grande parceiro da NVIDIA, né, já vem mudando um pouco esse conceito, porque existe, né, como em todas as mudanças aí das revoluções industriais que a gente já ouviu dizer, né? A gente é novo, só estamos vendo só essa daqui agora, Sim. né? Mas Por existe enquanto. existe medo, né? O Aham. medo é normal. E ele é bom, porque você não sai igual, né? Assim, um louco, pronto, vamos adotar a partir de amanhã. Não, você tem que continuar com o teu negócio e, pouco a pouco, ver como é que eu consigo automatizar isso daqui. Uhum. E ele vai vendo valor. Quando ele vê valor em uma tarefa que ele automatizou, funcionou, quanto menos ele esperar, ele já está ali totalmente assessorado por essas inovações tecnológicas, Uhum. entendeu? Então as empresas estão começando. Obviamente, fica muito mais fácil para as empresas multinacionais, que têm mais poder de bancar Sim. projetos como esse. Existem os desafios para as empresas, vamos dizer assim, de menor porte, mas o melhor de tudo isso é que, na verdade, a tecnologia está ao alcance de todos. Não é, isso aqui não é uma técnica que é exclusiva para quem tem muito poder de capital. Uhum. É uma técnica que, para quem tem, assim, interesse ou curiosidade, eu vou inovar. Eu sou Uhum. pequeno, entre aspas, mas eu sou ágil e eu sou altamente tecnológico. Por que não? E eu acho que essa foi a grande novidade, talvez, que a generativa trouxe, né, o acesso à IA ficou muito facilitado, né, agora. E vai facilitar ainda mais, né? A NVIDIA mesmo, ela traz ao mercado vários, como é que fala? Softwares de desenvolvimento. Uhum. Se vocês, né, empresa pequena, tem ali 2 ou 3 desenvolvedores, ele pode utilizar já redes neurais pré-treinadas, ele pode utilizar o que a gente chama de microserviços, que já são ali pacotes de software com todas as outras aplicações necessárias para ele desenvolver um conceito de modelo de linguagem para a empresa dele. Então, Legal. não é uma coisa tão grande, ele não tem que investir inicialmente igual a OpenAI investiu em 10.000 GPUs, Uhum. né? Então existe também vamos dizer assim, esse preconceito que a pessoa acha que aquilo não é para ela, né? É muito caro. Uhum. Depende, eu não sei, aí é que eu entro quando eu tenho a oportunidade de conversar com as empresas, eu sempre pergunto, ok, você identificou um problema que você quer solucionar, ok, quanto que ele te custa se você não conseguir solucionar? E é quando ele vê que ele, pô, nossa,
eu não vou precisar investir tudo isso? Sim, então ele se paga. A conta É fecha. aquela história, se a conta fecha, não tem o porquê você ter medo. Sim. Porque no final é o número, é o delta ali do teu negócio, né? Uhum. Só que, de novo, é difícil, né? Por isso que a gente gosta muito também de trabalhar com as startups. Sim. E você pega ali, são jovens, corajosos, né? Empreendedores que querem botar em prática, né? E colocam o seu conhecimento de uma maneira ou de outra, naquela fase da vida deles, não tem muito a perder, Uhum. né? Mas eles adquirem uma bagagem muito grande. Sim. E toda essa evolução, né, essa inovação tecnológica que a gente está vendo agora, é em virtude dessas mentes brilhantes, jovens, que trazem esses conceitos computacionais que a gente, né, que é difícil para uma grande corporação que está, não sei, há mais de 50 anos no mercado, fazendo o trabalho dela muito bem feito, e você ter que dizer a ela, ou falar, olha, se você fizesse assim, vai, como? Eu já faço 50 anos, está ótimo. Então, assim, é essa mudança na maneira de pensar que está ali, ela está perto de todos nós e não é tão difícil assim. É esse desafio da transformação digital, né, no fim das contas. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso também, porque todos os estudiosos sobre transformação digital falam que é um processo demorado, que, enfim, tem toda essa questão da cultura da empresa e de mudar modelo de negócio, processo, etc, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário no mercado, como a gente estava falando, de um super ciclo de tecnologia, né? Assim, a cada ano tem uma tecnologia nova, uma novidade e mudanças de economia, de hábito de consumo, de tudo. E eu acho que às vezes o pessoal de tecnologia fica um pouco desesperado porque eles acham que as empresas deveriam estar indo mais rápido do que elas estão. Como você vê essa questão também e como equilibrar esses dois problemas, né, que tem? Difícil. Não, difícil pelo fato de as demandas vão crescendo cada vez mais, porque o pessoal agora já entendeu que, opa, eu posso adotar essas novas técnicas e eu vou me diferenciar do meu concorrente. Sim. Ou eu vou me tornar um profissional melhor, né? E eu diria assim, como é que eu posso explicar em detalhes? Hoje o mundo está muito acelerado, né? Até então, nós, como empresa, não tínhamos tantas outras empresas nos olhando e falando, eu também vou fazer isso também, porque se a NVIDIA está ali, né? Por mais que a gente tenha uma presença muito boa no mercado, hoje tem um market share, vamos dizer assim, até alto, segundo as pesquisas, mas a gente não está muito focado só nisso, não. A gente está muito focado em como é que eu consigo inovar, porque a minha legião de clientes, desenvolvedores, confia na minha postura de pioneiro, que é o que a gente tem mais preocupação. Ser sempre o pioneiro em tudo que a gente faz. Passam a esperar essa inovação, né? Exatamente, porque a questão da liderança, né, igual hoje se fala muito, a NVIDIA está número 2, a número 3 do mundo, ela é muito em virtude desse posicionamento do pioneirismo, porque é onde a gente consegue mostrar, né, e também ter o privilégio de ter várias empresas confiando naquilo que a gente está fazendo. Então, o foco sempre foi isso, porque liderança, ele é ultrapassado, não é, e tal, mas... E por isso que, voltando até uma das tuas primeiras perguntas, o nosso dia a dia não mudou, continua ali, o que a gente tem, como que a gente inova, quem são essas empresas que estão fazendo isso, vamos conversar com eles. E tem muita gente boa aqui no Brasil, por incrível que pareça. Então, muitas das organizações grandes, por se dizer assim, né, é muito normal a gente, como latino-americano, não, vou buscar uma empresa na Europa, nos Estados Unidos. Tem aqui, gente. Muita gente boa. É que, infelizmente, a dificuldade deles terem acesso ao que há de melhor, por várias razões, não é somente a econômica, mas talvez o não conhecimento. Por isso que a gente vai lá na raiz ajudá-los a entender que, calma, você não precisa disso tudo, desse potencial todo. Você precisa de entender e aplicar esse teu conhecimento aqui. Perfeito. E pouco a pouco você vai evoluindo. Com certeza. Entendeu? Você falou dessa questão de olhar para frente, eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, que acho que quem está ouvindo a gente ficou com essa curiosidade.
Tem alguma ou algumas áreas hoje que a NVIDIA olha com uma perspectiva de, olha, isso daqui pode ter um potencial mais para frente. Claro que não dá para falar tudo, porque aí também é um pouco o segredo de vocês, Sim. mas o que tem chamado a atenção? Metaverso e realidade virtual são coisas que estão no radar? Como que tem sido nessa visão de Sim, vocês? a gente foca muito no metaverso voltado para a indústria, Legal. né? Onde a gente permite com que os profissionais desenhem, né, uma fábrica nova com os dados ali, desenho virtual, mas trazendo dados analíticos reais para criar essa simulação. Uma área que é muito forte, de um compromisso social muito grande da NVIDIA também, é na área de saúde, né? Desde a época da pandemia, a gente teve o privilégio de ter os laboratórios, né, farmacêuticos usando essas nossas plataformas de realidade virtual para fazer mais simulação de moléculas, de genes, e, enfim, para trazer novas descobertas de medicamentos, que antes não era algo tão assim bem aceito, né? E você permite com que aquele profissional possa praticar, possa simular situações sem ter que ter um paciente ali para teste, né? Então você faz uma dosagem extra e vê como é que aquela reação do organismo vai ser, tudo de maneira virtual. Legal. Né? Então isso ajuda muito na medicina. Então a gente já está trabalhando na área de medicina já tem 14 anos também. Né? Que muita gente não sabe disso. Só que agora dos últimos, vamos dizer assim, 5 anos, essa nossa divisão que a gente chama de Life Science, ela explodiu. Então, a gente tem tido o privilégio das maiores laboratórios farmacêuticos, as maiores clínicas, hospitais do mundo todo recorrendo. Né? Você tem hoje muito comum, que sei lá, 10 anos atrás não era comum uma cirurgia robótica. Hoje, alguém tem medo? Ninguém tem medo. Sim. Né? E eu acho que conforme cada mercado vai não só se digitalizando mais, mas também se virtualizando mais, indo para esse mundo virtual, surge uma demanda pelos equipamentos de vocês, no fim das contas. Exatamente, né? Exatamente. Então, por isso que onde a gente vai parar, não sei, só sei que a gente está desenvolvendo novas arquiteturas de hardware com o foco de oferecer mais processamento e menos consumo energético. Perfeito. Né? Isso já é vamos dizer assim, já está no nosso DNA. Então, a geração atual que está chegando ao mercado agora, ela traz, em relação à geração anterior, 4 vezes mais poder computacional e 2 vezes menos consumo energético. Então, já a geração seguinte, que a gente também já anunciou que vai ser para 2026, vai continuar nessa escala. Mas não é só a parte do hardware, porque os softwares também estão se otimizando, né? E a inteligência artificial também entra dentro desse desenvolvimento, porque é muito difícil você fazer um desenho de um chip sem você usar uma técnica de inteligência artificial, porque são mais de 35 mil peças dentro de um negocinho que é pequenininho. Como é que você consegue, vamos montar um aqui fisicamente e ver como é que vai ficar? Não tem óculos que ajude. Não tem, então você tem que recorrer à inteligência artificial para isso. Um avanço meio que vai puxando o outro, né? Totalmente. E é uma pergunta de leigo, assim mesmo. A gente vai tendo essas evoluções, né? Tanto de software quanto de hardware. Acho que tem até uma regra no mercado, não sei se é a de Varia, mas enfim, tem uma regra dessas que fala dessa evolução. Não tem um risco de algum momento a gente bater num teto, assim, tipo, olha, daqui não dá para passar. Isso é uma coisa que pode ocorrer? Sem dúvida, mas ainda estamos longe disso daí. Aí vai entrar já os conceitos de uma computação quântica, que hoje já está sendo estudada, onde nós também já temos plataformas para isso. Então vocês já estão de olho na quântica também. Sim, sim, porque a gente sabe que em algum momento, né, assim como nós reinventamos a computação moderna, vamos dizer assim, trazendo esse coprocessador para dentro de um computador, os pesquisadores viram aquilo lá, então eu posso botar todo o meu conhecimento, ou seja, por isso já tem estudos, né, já estão ainda, eu diria que vai demorar pelo menos uns 10 anos para isso chegar no uso comercial como a gente tem hoje com o poder computacional das GPUs, mas somos uma companhia de tecnologia e vamos estar também dentro desse cenário aí.
Legal. Entendeu? Então, Eu vou te perguntar mais sobre isso já, mas antes a gente sempre tem a pergunta do nosso patrocinador, né? Que é a sim. Mint, a corretora cripto do BTG. E eu acho que tem muita gente que não sabe dessa história, mas existe um passado da NVIDIA com o mundo das criptomoedas pela mineração de Bitcoin, né? As GPUs da NVIDIA foram e ainda são muito usadas para esse processo. Como foi a reação de vocês? Era um mercado que vocês esperavam ou também foi uma surpresa? Como que foi, né, esse processo, esse passado da NVIDIA? Então, com certeza também foi uma surpresa. Aham. Aí volta naquela velha história. Por termos boas placas aceleradoras, esse Uhum. mercado, se eu não me engano, em 2016, 2017, começou a investir pesado nas nossas GPUs, Uhum. né, que foi o boom ali da criptomoeda, Sim. e a gente ficava sem saber. E agora? Nós não Sim. temos condições de continuar atendendo os nossos gamers, né, que são os videogamers, né, Uhum. jogadores, e os nossos cientistas. Porque o mercado de criptomoeda estava no auge, eles vinham comprando tudo que estava disponível no mercado, né? Tentamos, de uma maneira, criar depois uma arquitetura de GPU só para atender esse mercado, mas também não era o suficiente para a demanda. Aham. E, obviamente, ao longo desse tempo, como a gente, de novo, não que a gente não queira esse mercado, é que Uhum. nós sempre fomos uma empresa muito focada nos gamers e nos cientistas. Surgiram outras empresas, a gente olhou, ok, essas outras empresas estão surgindo, estão trazendo mais GPUs para atender essa demanda computacional, então deixa. Mas até hoje existe sim uma busca muito grande, principalmente nas nossas GPUs voltadas para jogos, que eles montam ali seus clusters, né, Aham. seus supercomputadores e diria eu que tem lucro, porque eles estão comprando e Ah, continuam eles estão comprando. a demanda ainda existe, né. Não é arquitetura, vamos dizer assim, mais eficiente em termos de consumo de energia, Uhum. porque quando eu falo arquitetura de jogos, é o quê? É uma GPU que ela foi desenhada para funcionar, vamos dizer assim, em horários comerciais. Ela não foi voltada para trabalhar 24/7, Uhum. né? Porque ela vai, em algum momento, aquecer ou superaquecer, porque não é isso. Para isso, a gente tem as GPUs voltadas para data center, que elas rodam 24/7, na temperatura ali a mais alta possível Uhum. e E continua processando normal. dados, né? Essas GPUs já são relativamente caras para quem vai ter que fazer mineração, entendeu? Então, assim, continua o mercado, não que a gente esteja focado, Uhum. e mais uma prova que nós temos, né? Independente das aplicações, uma arquitetura de hardware que permite acelerar qualquer aplicação que demanda muito cálculo, né? Sim. Então, é isso onde a gente está ali. Obviamente, vamos continuar, né? Aham. E acho que passa por uma coisa que a gente estava conversando até antes da gravação, que é muito essa coisa, assim, de saber escolher o equipamento adequado, né, que vocês Sim, oferecem. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, uma empresa que está usando uma placa para game, sendo que o ideal seria ter uma placa a corporativa, né. sim. Quais dicas você sempre dá, assim, como fazer essa pesquisa também? Porque acho que muita gente, muitas empresas, às vezes nem sabem a diferença, né, de uma placa para outra. Correto. Então, isso é um processo. É importante ressaltar aqui, para você determinar qual seria, por exemplo, a melhor GPU, né? Muita Uhum. gente me pergunta, qual é a melhor GPU? Quem Já que é a resposta determina certa para que você dê, né. mas quem determina é o software. Por isso que eu volto para a pessoa e falo, mas quais softwares você usa? Uhum. Né? Com base nos softwares que a pessoa usa, eu volto com a segunda pergunta: qual GPU você usa agora? Aí vem, qual problema você está tendo agora? Se ele falar, não, nenhum problema, está ótimo, segue Não nessa tem por que GPU. mudar. Não tem por que mudar. Uhum. Mas a tendência é que os softwares vão evoluir. Sim. E hoje os softwares são vendidos através de assinaturas anuais. Uhum. Então, muito que provável é aquele teu software, o mais moderno, vai vir com um recurso que vai demandar mais daquela sua uma GPU. E aí é onde eu entro também. Bom, se aquele tempo de processamento, por mais, entre aspas, demorado que seja, atende o teu negócio, Uhum. continua nela.
Aí é que eu, às vezes, pergunto, para você é interessante se você conseguisse fazer isso quase que em tempo real? Ah, muito. Então, muda o jogo. Aí você tem que ter uma arquitetura mais robusta, mais profissional. E até para isso a gente oferece algumas áreas para o cliente, né, validar esse processamento. Porque o trabalho do meu time, isso a nível global, não é te convencer de nada, é te mostrar o valor. Você permite que faça um teste, por exemplo? Isso, você vai fazer um teste. As próprias aplicações hoje, os softwares, quando vem, se você não tem uma configuração adequada e você vai tentar fazer algo naquele software, ele mesmo dá um alerta. Olha, você não tem processamento suficiente para isso. Então, assim, não é te obrigando a comprar nada mais. É simplesmente mostrando o valor. Então, assim, a gente tem... Por isso que eu falo, é uma jornada. Você vai começar, sim, por uma arquitetura de GPUs que é mais voltada para jogos, que é uma excelente arquitetura. E, com o tempo, você vai entendendo mais do software. A nossa sugestão é que você já comece agora a extrair o máximo do software. Né? É o full experience, né? Então, assim, eu sou muito fã disso, né? Você vai... Os aplicativos têm as suas versões gratuitas e versões pagas, né? Eu quero dizer assim, você tem ali o software, que é muito bom, mas você está com uma arquitetura que seria gratuita. Então, você vai ter problema, vai ter interrupção. Mas se isso não está comprometendo o teu negócio, segue ali. Porque senão chega a ser até um desperdício de dinheiro você gastar tanto com um software, por exemplo, e não ter o hardware para usar ele no potencial. Ou né? vice-versa. Tem muita gente também que vem para mim, não, eu queria comprar a melhor GPU, tá, mas para quê? Precisa. Você não está usando nada, você está me dizendo que você está usando essa GPU daqui e você quer saltar para essa, não faz sentido. Aí é que eu brinco com os nossos, que a gente chama de cliente / parceiro. Porque quando ele entende do que a gente faz, eu falo, não, faz o seguinte, guarda esse dinheiro daqui, pode comprar essa daqui que vai te atender perfeitamente. É onde a gente consegue criar essa relação de mais longo prazo com os nossos clientes. Então, assim, deixando bem claro, são vários modelos, né, de GPU, milhares de arquiteturas de GPU, que você vai ter configurações com 1, 2, 4, 8 GPUs dentro de uma mesma máquina, né? Mas quem demanda ou são os softwares. Perfeito. Então, não é a NVIDIA, entendeu? Eu queria te perguntar também, lá atrás, quando a gente conversou no começo do ano, que parece uma eternidade já, né? Tudo que mudou, eu tinha feito uma pergunta e eu queria fazer ela de novo, porque eu gostei muito da resposta que você deu lá atrás. A NVIDIA hoje ela é uma empresa praticamente de infraestrutura, né? Assim, para as operações das empresas que trabalham com digital. Mas ela pensa, por exemplo, em lançar um chat GPT da NVIDIA, um copilot da NVIDIA. Isso tá no radar de vocês? Já existe? Como que é essa visão também, né? Perfeito. Bom, sim, a gente é uma empresa que oferece soluções que a gente chama camadas de software completa, né? Temos, sim, lá anunciamos há 3 semanas um modelo de linguagem desenvolvido por nós, que inclusive é até mais rápido do que o chat GPT-4. Mas o que acontece? Não é eu estou te dando a ferramenta para você desenvolver o teu chat GPT. Entendi. Perfeito. Entendeu? Porque nós somos uma empresa de tecnologia. Eu tenho 20 e tantos, 25 mil engenheiros de software no dia a dia ali, trazendo mais e mais desenvolvimento. Então, a ideia é que você desenvolva o seu também. Perfeito. Entendeu? Então, a gente não vai parar. Então, é o que em inglês que a gente chama a camada de software de ponta a ponta. Então, se as empresas nos dão oportunidade, nosso trabalho é sempre se posicionar como um consultor de tecnologia. E o mais legal disso tudo é que a gente não cobra por esse serviço. O pessoal tem que aproveitar, então. Então, eu digo assim, a gente trabalha muito bem com as grandes empresas de consultoria do mundo todo, que elas vêm com a sua força de execução e implementação nos clientes finais. Eu continuo ali no meio, parceiro da empresa de tecnologia, de consultoria, parceiro do cliente final, parceiro do provedor de nuvem, parceiro do fabricante de hardware, parceiro dos desenvolvedores, das startups. Eu estou no epicentro, né? Então, assim, estou distribuindo e trazendo as principais companhias para montar um produto final para o cliente final, entendeu? Perfeito. Então,
por isso que aumenta a minha estabilidade. Entendi. Então, nunca, né, esse mundo hoje, como a gente vive muito nessa era da inovação tecnológica, ele tem um mix, né, que é de competição, cooperação, ou de amizade e inimizade, Aham. depende de como a pessoa... Eles usam lá em inglês aquele termo frenemy, né? Que é Isso, amigo e inimigo ao mesmo isso, tempo. frenemies, competition, Sim. e aí vai. Mas, de novo, se a gente não fizer isso, outra empresa vem e faz. Então, não, pô, eu tenho condição de fazer, eu faço, está aqui disponível. João Pedro, quer usar? Olha, pode usar aqui. Ó. O mais legal, você não vai me pagar nada. Você não vai me pagar o uso dessa minha arquitetura, não tem nada de propriedade intelectual minha, é toda tua. É essa a lógica do open source, né? Exatamente. Você acha que o open source ele vai ser o... Quer dizer, ele já é o passado e o presente, mas você acha que ele vai ser o futuro da IA generativa? Com certeza. A gente depende muito disso. O que mais a NVIDIA faz é apoiar essas aplicações, né, open source. Mas lembrando, uma grande corporação, ela não vai querer usar 100% algo que é open source. Sim. Porque no momento que ela bota aquilo na produção dela e dá um problema, ela vai recorrer a quem? Sim. E tem que ser um pouquinho close, né, ali também. Então, a NVIDIA pega essas aplicações open source, ou desenvolve, mas com a nossa otimização para as nossas GPUs. E ali, eu vou te vender um serviço. Se você tiver um problema, você vai entrar em contato direto com a NVIDIA. Entendi. Para você continuar ali no teu negócio. Obviamente, você não vai... Não que o fórum não seja bom dos open source, mas como é que você está com a tua fábrica parada porque um problema no driver? Nós estamos com a previsão de lançar o novo semana que vem. Não dá para esperar, né? Entendeu? Então, com essa posição da NVIDIA, a gente vai te responder em X horas, não está aqui um outro, peraí, calma, continua aqui, entendeu? Então, é isso, mas o open source, a gente apoia todas as iniciativas open source e vai lá e cria uma versão paralela, mas voltada para as arquiteturas de GPU que a gente tem. Entendi. E eu queria te perguntar também, eu gosto muito dos ciclos de hype, né, da Gartner, e eles soltaram de IA generativa, e eles fazem aquela divisão, né, que sempre tem o início, o pico, aí tem um certo desencantamento, e aí depois do desencantamento que efetivamente aquela coisa ganha escala e adoção em massa e tudo mais. Em que ponto desse ciclo você acha que a gente está com a IA generativa? Você acha que a gente está começando aquela fase do desencantamento? Onde você acha que a gente está hoje? Olha, dentro se você olhar os históricos nossos aí de vendas e projeções, nós estamos ainda no início e crescendo, entendeu? Não tem como estar numa vertente, vamos dizer assim, que comece a descer ou linear, porque hoje eu posso tocar aqui e vou falar que a maioria das empresas ainda não estão usando IA generativo como elas estão dizendo que estão usando. Sim, tem esse ponto também, né? Que o marketing existe, mas às vezes na prática... Entendeu? Então, assim, porque as técnicas de inteligência artificial são das mais diversas. Muitas empresas usam visão computacional, que é uma técnica muito utilizada há muitos anos, né? Onde você tem ali câmeras, está monitorando ambientes, monitorando pessoas, segmentando imagens. Isso é visão computacional. Sim. E vai continuar tendo. Agora, IA generativo, como algumas falam, não tem. Não tem, sabe por quê? Porque elas não têm a infraestrutura para realmente botar e rodar todo aquele processamento que a IA generativa demanda. Quem está fazendo IA generativo de uma maneira em grande escala são os provedores de cloud, porque eles estão criando serviços para vender para a gente. E eles vão estar sempre nessa corrida, porque ele é o principal business deles, né? Então, o que eu vejo agora, sim, empresas começando a montar o seu próprio modelo de linguagem para melhorar a sua experiência com o cliente. Mas quando eu me deparo com grandes corporações aqui do Brasil que estão fazendo isso, quando eu vejo a quantidade de hardware que eles estão usando, é muito pouco. Eu falo, a gente respeita, eu falo, é um bom início, é um excelente início, mas quando a gente vai lá e é dada a oportunidade, a gente toca e fala, agora eu entendi. Agora você pode botar em prática tudo isso daí. E que acho que é um problema também, porque muitas vezes as pessoas querem
acessar os benefícios da IA, ou da IA generativa, sem fazer, às vezes, o investimento necessário em estrutura, Exatamente. né? Você falou que é o principal. Por isso que eu vou no cliente e falo, você não precisa sair comprando grandes servidores nessa tua primeira fase. Você Uhum, pode ir para a nuvem. Elas têm a infraestrutura prontinha para você saber usar. Agora, você tem que saber usar. uhum, Aí é por isso que a gente vai na academia, para ensinar esses profissionais, que não é o pura e simplesmente cheguei lá na nuvem, bom, aqui tem uma instância com o GPU da NVIDIA, pronto. Ih, mas está demorando 15 horas. Tem algo errado. Quando a gente vai ver, fala, porque você está usando uma arquitetura que não é compatível com esse teu volume de dados que você está mandando. Fala, mas tem uma GPU, mas não é ainda bem mais uma assim. empresa grande, né? O volume de dados que tem. Então, você vai aqui nessa outra. Uhum. Pela falta do conhecimento, a resposta é, mas essa outra é muito mais cara. Mas é porque é, é voltada para atender essa tua demanda do teu Uhum. dataset aí. Aí quando ele roda, não, poxa, agora eu faço em 2 horas. Aí é que eu volto. Cabe no teu negócio, João Pedro, 15 horas ou 2? Não, mas 15 tá bom, porque então continua lá no 15. Sim, Mas não é que a tecnologia não está madura, é que tá bom para você, tá ótimo para mim também, se tá bom para você. Então, perfeito. por isso que eu falo, poucas empresas, né? E é difícil, né? São milhares. A gente trabalha B2B. Então, Uhum. eu não controlo, eu não sei que todos os meus clientes estão usando. Mas quando eu tenho a oportunidade de entender, eu levo aquele valor e ele fala, nossa, agora o negócio está redondo. Aí é que entra a relação. Mas, Márcio, e se fizer? Dá para fazer? Dá, tudo pode. Tudo é Se possível. estruturem, botem ali no planejamento, pouco a pouco, porque tem o pessoal que está na gestão do negócio, mas tem o board, né? O board of Uhum. directors está assim, como é que pode lá? O João Pedro tá inventando um montão de moda, quer gastar um dinheirão, Tá e queimando meu que dinheiro. ele vai? Entendeu? Aí Aham. eu vou, né? Uma lógica, eu vou te preparar. Não, você vai falar isso aqui pro board, que eles vão falar, poxa, promova aí o João Pedro, que ele é o nosso cara que entende tudo. Mas é mais ou menos assim que a gente vai Sim. tendo essa relação bem saudável com as grandes corporações e não só isso, uma coisa que dá bastante satisfação para a gente é quando a gente vê aquelas startups que, quando ligam no início para a gente, estão começando, Uhum. né? Eles estão bem tímidos e se sentem bastante honrados de estarem falando conosco. Daqui a pouco ela liga do nada, só para te falar, recebi um investimento aqui, eu fui comprado pela empresa tal, agora eu vou poder comprar aquela arquitetura de errada. Eu falei, que bom, porque esse é o objetivo do nosso trabalho Sim, de capacitação, entendeu? Isso não é também assim da noite para o dia. claro. Márcio, infelizmente a gente está chegando no fim, mas eu tenho uma última pergunta para fazer. Você falou bastante dessa relação com a academia e com esse mundo da educação, né? É claro que nesses momentos assim de hype, muita atenção em torno de um tema, muita gente começa a se interessar para estudar ou para entrar nessa área, né? Qual é o primeiro passo, assim, a primeira área que uma pessoa, olha, quer entrar nesse mundo de IA? Você acha que é a primeira coisa assim, que essa pessoa tem que estudar, né? O primeiro passo mesmo nesse mundo? Bom, em geral a gente tem muito alunos que cursam matemática, Uhum, ciência da computação. Hoje a gente já começa a ter alunos, na verdade, das mais diversas carreiras, porque tudo se converge ali em trazer novos conceitos computacionais. Pessoas que adoram, né, programação, que uhum, saibam programar em C, C++, em Python, PyTorch, que são as linguagens mais utilizadas. Obviamente o Java é muito uhum, ensinado aqui no país. Qualquer curso de programação é essencial, né? Mas ele vai aprender novos conceitos para programar, porque só essas linguagens sozinha não consegue chegar nesse nível da programação. Por isso que aí uhum, a NVIDIA foi criando versões dessas aplicações aceleradas por GPU. Então, a gente, não sendo uma companhia de ensino, a gente tem essa preocupação também de levar esses pesquisadores mais conhecimento. Então, existem sites, existem programas que a NVIDIA oferece, que são gratuitos,
poucos, né? Porque o diferencial também, eu acabei não ressaltando isso antes, o diferencial das plataformas de desenvolvimento da NVIDIA é que você vai poder rodar elas em qualquer provedor de nuvem que você quiser. Tá? Então, assim, a gente já democratizou. Então, você não vai estar fechado com um só provedor, porque eles também têm belíssimas ferramentas, mas a diferença é que você vai estar fechado naquele um provedor, que também não tem nada de errado. Mas a gente subentende que cada companhia vai ter uma experiência, né, um expertise diferenciado em determinados conceitos. Então, o que a gente fez você pode usar aqui essa plataforma minha vasta e você escolhe aonde você quer rodar, se é na nuvem, se é on-premise. Esse é o diferencial. Aí é que entra, vamos dizer assim, entre aspas, pode ser que uns enxergam, mas aí você está competindo com eles ou você está cooperando. Não, eu deixei aqui, João Pedro, tá aqui, escolhe. Não, mas eu quero fazer com o parceiro lá, ok, porque de alguma maneira, aquele parceiro que também está te entregando uma solução de desenvolvimento, ela está baseada em algum desses meus softwares aqui e vai rodar na minha GPU. Sim. O importante é onde a gente entra, que é uma frase bem bacana da empresa. Vou falar em inglês e traduz. The mission is the boss. A missão é que é o chefe. Minha missão é contigo. Você escolheu ir nesse caminho, eu sei que eu também estou ali presente. Se você quiser, eu também te ajudo. Então, depois você vai chegar num ponto e falar, ih, caramba, estou consumindo muito lá numa determinada nuvem. Aí é onde eu vou entrar. Mas o que você está rodando lá? Que, de repente, alguns desses processos você poderia fazer in-house, dentro da tua própria casa aqui, sem ter que demandar isso. Por quê? Vai chegar no momento que você vai ter tarefas que vão se tornar, assim, maiores, vão demorar mais tempo para processar e que você poderia fazer também in-house. Então, é aí onde, né, a gente trabalha com os provedores de nuvem, a gente trabalha com os integradores de hardware. Pode ser que na visão deles a gente esteja competindo, mas o meu foco é no João Pedro. O que o João Pedro, talvez isso aqui seja melhor para você. Você vai continuar comprando de todos que estão lá, mas você está ganhando no teu negócio. Então, é aí onde está a maior preocupação da NVIDIA. Entendeu? Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu queria agradecer muito, Márcio, pela presença. Foi um papo muito, muito legal. E a gente espera te receber mais vezes, porque esse é um assunto que dá sempre pano para manga, né? Com certeza. Eu te agradeço e a todos aí que nos ouvem. Prazer. E fiquem ligados, né? Porque a gente está começando, né? Tem bastante novidade ainda aí que vocês vão ver nos próximos meses. Acho que vai estar todo mundo muito ansioso para acompanhar. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Future of Money, o seu podcast da Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG. E fiquem de olho porque toda semana a gente está aqui, a gente está presente nas redes sociais, no site da Exame, não deixem de acompanhar. Até a próxima!